O professor Jonas Bressan, ele vai estender a promoção de Páscoa do Método B-Way. Então, para você que estava buscando algum curso de inglês, pare de procurar, clique no link aqui na descrição. Você vai ter um grande desconto da Linhagem Geek. São mais de 50% de desconto no curso completo de inglês do Método B-Way, um curso extremamente premiado pela plataforma Eduz. Devido ao grande sucesso da promoção de Páscoa, o professor Jonas Bressan vai estender a promoção e você tem direito aí a mais de 50% de desconto no curso completo do Método B-Way. O link tá aqui na descrição, beleza? Felipe, diga lá. Conta pra gente um pouco de como começou a sua trajetória no Hermes e Renato, ou se você quiser puxar um pouquinho mais pra trás, como que você se inseriu nesse universo do humor, da comédia? Tá. Eu sempre fui meio aparecido. Na época do colégio já tinha essa tendência a ser do fundão, né? É um clássico, Quinta série imperava mesmo até o 2º grau. Eu mantive a quinta série até o 2º grau. E aí, cara, a gente tinha um grupo de amigos, né? Que são hoje o que é o Hermes e Renato, que frequentava a casa do Fausto, que era o nosso, vamos dizer assim, o nosso líder, né? Era a mente, né? Era a pessoa responsável por aglutinar toda a turma, por idealizar a maioria dos esquetes naquela época. E era o cara que juntava todo mundo lá, era por causa dele. A gente ia por causa que ele coordenava o negócio. E a gente começou a canalizar essa fanfarronice para os vídeos. A gente começou a conseguir transformar aquilo que já era uma coisa natural das nossas personalidades, eu digo mais até da minha, nos vídeos. O Fausto já era um cara mais recluso, né, mais quieto, mas ele na frente da câmera se soltava bastante, né? Mas o restante da turma era todo mundo meio cara de pau, assim. Então juntou mesmo ali, teve uma, vamos dizer assim, uma química. Uma química com relação a esse tipo de humor que todos tinham ali. Todo mundo era muito debochado. Mesmo pivete, a gente era muito folgado e debochado. Na minha família também, eu tenho que dar esse crédito que, assim, o gênero comédia, na minha vida, passa muito pela minha mãe, que é uma pessoa muito engraçada, espontânea, aquele jeito da carioca verborrágica, né? Muitas das personagens que eu faço femininas, né? Eu acabo usando muito os trejeitos da minha mãe, por exemplo, para fazê-lo, né? Muitas personagens ali, porra, quando eu me visto de mulher e tal, no Hermes e Renato, as pessoas que conhecem a minha mãe falam, cara, tá igual tua mãe falando, o jeito igualzinho, né? Então tem esse lado, assim, da minha mãe, que é uma pessoa muito espontânea, muito engraçada. Agora tem a família do meu pai, a minha madrinha, eu também dou crédito a ela pelo gosto da comédia, ela e o ex-marido dela, que era meu tio, pois eles consumiam muita comédia. Desde Monty Python. Monty Python é um clássico. Então, eu com 8 anos, eu já assisti essas coisas, né? Todas. E aí, quando foi nos anos 90, ali, 92, abriu uma locadora de vídeo, assim, três sobrados pra cima da minha casa, assim, né? E eu vivia dentro da locadora de vídeo, fazia pendureta lá na locadora de vídeo, vivia ferrando a minha família pra pagar a conta da locadora de vídeo. E eu fiquei mega cinéfilo, né? E viciado em cinema, em todo tipo de cinema, do pornô ao terror. E aí, cara, assim, eu acabei indo trabalhar nessa locadora de vídeo. Cara, que legal. O dono da locadora de vídeo... Era o sonho de muita gente, né? Trabalhar na locadora. Exatamente. A gente passa... Um dos passeios preferidos nossos era passear na locadora. Então, eu era essa pessoa que passeava na locadora, ficava o dia inteiro na porta da locadora, frequentava ela como se fosse um boteco e eu fosse um alcoólatra, entendeu?
E ali que começou também um pouco de eu também estruturar minhas referências, sabe? Do que eu gostava de fato, separar o joio do trigo, assim, nesse balaio que eu fui aglomerando na cabeça, né? Mas eu lembro, tem lembranças ali de ter visto, porra, Pulp Fiction, quando lançou, eu separei debaixo do balcão, ele chegou num sábado, e sábado é dia de alugar muito filme, né? Era o dia. Então eu separei, eu entoquei o filme debaixo do caixa pra eu poder ver no dia que o filme chegou, entendeu? Porque eu sabia que se eu soltasse na prateleira ia alugar rápido, né? Então eu acho que... Chegava a pessoa e falava, tá alugado. Não, nem chegou o filme. Nem chegou o filme. Porra, ficou pra segunda. Aí, cara, eu acho que é esse conjunto de coisas aí que formou, acho que esse talento pra comédia, né? O olhar pra comédia, né? E nesse universo de comédia, Felipe, ainda do cinema, quais foram as suas principais referências de atores e de filmes de comédia que ajudaram a formar esse teu lado humorista? Legal você perguntar isso, porque é tão variado, né? Eu particularmente, eu tenho um gosto, assim, que vai dos filmes dos Trapalhões ao Convidado Trapalhão do Peter Sellers, entendeu? Do Monty Python a Chaves e Chapolin, entendeu? Então é muito... não tem uma coisa assim, uma linha de comédia, né? Tudo acabou... E você sabe que, assim, não só a comédia nos influenciou no grupo Hermes e Renato, mas você tem, assim, desde samba enredo a Metallica, por exemplo. Funk carioca a Slayer, sacou? Então, é muito variado esse balaio todo. Não é só a comédia que faz você fazer comédia no fim, né? Sim, sim. São referências, às vezes, mais toscas. Por exemplo, o programa de auditório. Saca? Dos anos 90. Sim. Saca? Mas eu acho que é até melhor ver programa de auditório e ver televisão naquela época do que ver filme de comédia mesmo pra te inspirar a fazer alguma coisa, né? E a nossa inspiração maior era da televisão naquele momento. Não, né? e o Hermes e Renato trabalhava muito com esquetes de programas de auditório. Pra caralho. O Palhaço Pra caralho. Gozo, O Cláudio. o do show do Acabou, né? Batalhão. Não tem tanto mais programa de auditório, né, meu? Tem o do Marcos Mion, O né? do Aquela Luciano Huck. merda que a Globo faz, que é tudo, porra, emplastificado, né, velho? Tem o Passo Mas Repassa ninguém entra ainda. mais com umas bolas de sinuca na boca, não faz mais essas merda, né? Tem, Latininho. Não tem, não tem. não Agora tem, o politicamente não tem. correto veda. PCC fake. lembra? Do Gugu. Lembra? Olha! Lembra? Que isso? A gente tava falando aqui em Isso, off, por né? favor. Porra, da voz do Gugu, né? Que a gente utilizava pra testar se o nome da banda que é fictícia que a gente criava às vezes no sketch era bom. A gente testava na voz do Gugu. Massacration! Anunciando no Viva a Noite, né? E agora no Viva a Noite, Massacration! Aí, pô, esse nome de banda é bom, é legal. E ô Felipe, pô, tem um documentário, eu não sei onde tá, de vocês, que eu vi há muito tempo atrás, no YouTube. Isso. Eu não sei se ele ainda tá. Eu acho No que tá, YouTube. eu acho que tá. Mas, cara, a gente vai fazer um novo. Ótimo. A gente vai fazer um novo mais completo. A gente vai fazer, não. Legal. A gente vai dar pra alguém fazer. Legal. Porque eu acho que aquele documentário é legal, mas É ele bom. tem um pouco de chapa branca na parada. Eu acho que tem que ter um lance assim de um falar mal do outro, poder, sabe? Nem que seja fake, Uhum. mas que tenha oportunidade de ser menos chapa branca para que as pessoas conheçam a nossa história. Porque assim, a história é muito legal. A história é incrível, cara. Não, e naquele documentário não dá oportunidade de contar, por exemplo, porra, que assim, as nossas avós eram vizinhas há 50 anos. Entendeu? Então, a história, ela é longa, entendeu? E, puta, cara, tem muita coisa pra ser contada aí dessa história, que naquele documentário a gente se preocupou mais em contar o processo criativo, eu acredito, e como que a gente se juntou ali, mas muito numa visão do diretor, entendeu? Que era o Fausto. Então, eu acho que dessa vez tem que ser um diretor que não seja um de nós, entendeu? Não tem que ser um de nós dirigindo, aí tem que dar liberdade, carta branca pro cara fazer um documentário que não fique parecendo que a gente guiou a narrativa, entendeu? E aí, porque assim, vocês se juntaram, vocês tinham o quê? Porque nesse documentário tem as filmagens antigas. Tem coisa lá Vocês tinham o quê? 13 anos? 12 anos? Olha, eu acho que as mais antigas o Fausto devia ter... Era mais novo? O Fausto devia ter uns 11.
O Adriano tinha 9. E o Franco era um bebê. Tinha 7. Caraca. E tu? Eu, nessa época, eu sou o amigo mais antigo, mas eu não sou da primeira leva dessas gravações. Ah, legal. Da de 89. As gravações de 89. Eu sou da gravação de 93, que teve várias fases. 89 a 90. 89 a 90 é a fase que o cunhado do Fausto que gravava. Sim. O Sandro. Aí era meu vizinho lá na vila, tá? E aí o Sandro termina com a irmã do Fausto. Lembra, né? Que ele fala que foi mó baque nas gravações, porque aí ele é um cara que ajudava. Não, né? deu um hiato, inclusive. Eu sei tudo de vocês, tá? Eu só tô falando aqui agora. Deu um hiato. O André é muito fã. Eu sei tudo de vocês. Eu vi esse documentário umas 4 vezes. Eu lembro que vocês falam do documentário, porque depois que ele termina, ele ajudava muito com as ideias, ele guiava, né? Ele fazia o que o Fausto veio fazer depois. O Fausto pegou toda a referência do jeito que o Sandro fazia para liderar o grupo depois. E o Sandro era um líder nato também. Lá na nossa turma da Vila, lá da Vila Nossa Senhora do Rosário, que o Fausto e o Franco também fizeram parte quando eles moravam lá, esse cara era meio que um líder da galera. Ele tinha um campo de futebol na casa dele, ele tinha a família dele era uma família abastada, de recursos, né? Eles tinham uma fábrica de manilha no fim da vila. E eles tinham um campo na casa dele, então a gente frequentava a casa do cara todo dia, a molecada já tava na porta pra jogar bola lá, entendeu? Então ele tinha essa ascendência em cima do restante da galera, ser mais velho também, né? Ele acabava liderando todo mundo. E aí quando ele termina com a Bruna, o Fausto toma a liderança. Mas demora pra ele, isso não é de imediato, tem um hiato ali de uns 2 anos, e aí é que eu venho. 92 para 93. Aí eu começo a gravar com os caras. Eu tinha 12 para 13 anos. O Fausto 14 para 15. O Adriano mais ou menos a mesma idade do que eu. E o Bruno e o Marco ainda não frequentavam lá. Eles Caraca, eles tinham 13 anos. Eu tinha 13. Caraca, É incrível, malandro. É uma... Mas ainda não era Hermes e Renato. Não, É? não tinha os personagens. Não tinha... Vocês gravavam... Sabe o que a gente fazia nessa época? A gente fazia sátira do Aqui Agora. Sim, do Gil Lembra do Gomes. Aqui Agora? Gil Gomes. É. Celso Homem Portiolli. do Sapato Branco. Sim. É... Bandido da Luz Vermelha. Toda essa galera aí de repórteres que tinham, né? Tinham vários. O Jacinto Figueira Júnior. Tinha uma turma grande. A Cristina Rocha era apresentadora. O Aqui Agora foi um sucesso. Todos esses que vieram depois aí, Cidade Alerta, tudo veio porque É que o Aqui Agora... Aqui Agora era mais legal. Era um policial, era uma e os coisa... repórteres eram personagens. Era Gil Gomes. verdade. Porra, Gil Gomes Não, era e o Celso foda. Russomano, estando bem para ambas as partes, Celso Russomano, Aqui Agora. Meu, era demais, E tinha vinhetinha que marcava, né? Era demais. Então a gente fazia sátira dessas porra aí. Sacou? Eu lembro que a gente não tinha roteiro. A gente fazia uma pauta e ia improvisando até não ter mais... É isso aí, é dessa época aí. É dessa época aí mesmo. Essa época aí, inclusive, foi o período do hiato, que a gente não tava se encontrando no que fazer. Então a gente ficava fazendo assim, tipo... Sátira não, fazia paródia. Sim. Nem paródia, a gente ficava fazendo playback de Ratos de Porão, de Faith No More, que era as de Guns, sacou? Era isso que a gente fazia. Aí a gente foi encontrando o jeito de fazer de novo. Falava, não, vamos continuar fazendo aqui agora, é maneiro. Aí entrou mais uns vizinhos e foi entrando uma galera que deu um gás novo, sacou? E entrou em 97 só, veio o Bruno e o Marco. Certo. Então depois, passou 4 anos, é que vem os caras. E é a partir dali, quando entra o Bruno e o Marco, que a gente faz o Hermes e Renato e faz o Dr. Piroca. Cláudio Ricardo já existia. O Cláudio Ricardo é sensacional. E o Joselito também, que era a bancada do júri do Cláudio Ricardo. Sacou? Porque era o outro cunhado. Você viu que a Bruna, os namorados dela tiveram grande importância no Hermes e Renato. Um foi o cara que deu o gatilho pra gente começar a usar uma câmera. E o outro era o Joselito só. E como...